Shalom, tudo bem? Eis-nos aqui no 8º vídeo desta série Análise de textos e interpretação, análise e interpretação de textos à luz do hebraico. Eu sempre erro o título. Vamos lá, 8º vídeo. Seja bem-vindo ao meu canal se você está aqui pela primeira vez. Já deixa o seu joinha aí, já se inscreve no canal se não for inscrito e vamos lá. Acho que esse versículo 5 eu devo terminar nesse vídeo mesmo, senão eu farei outro vídeo. Isaías capítulo 1, versículo 5 diz: Alemé tuku ode, ou tuhu ode, dependendo da sua leitura. Tosifu sará Kole groshi la roli, vi kole levave davai. Almetuku odi tosifu sará, kole groshi la roli, vi kole levave davai. Bom, vocabulário. As 4 primeiras palavras eu vou colocar de uma forma só. Tuku ode. Tuku ode. Ali é uma preposição. Normalmente significa sobre, acima de. Tá? Eu estou balançando um pouco porque o suporte está ventando. Você está vendo eu me balançando, eu não estou balançando, eu estou parado. É o aparelho que está movimentando. Me ou ma é o que? Todo mundo sabe isso, né? E tuku ou turru é bater, ser batido, ser golpeado. Ode, neste caso aqui, é ainda. Então a tradução, sobre o que você seria golpeado ainda? É uma pergunta, sobre o que você seria golpeado ainda? Em português, por que sereis ainda golpeados? Ante o crescer de vossa perversidade. Aí, tosifu vem de Yosef, aumentar. Sará é perversidade ou falsidade. Essa palavra sará ocorre em Devarim capítulo 13, versículo 6. Quando lá está dizendo para o profeta que falou uma coisa que o Eterno não tenha falado, ou aquele profeta, aquele navio falou em falsidade. Então, se trouxermos essa ideia lá de Devarim, que é primeiro do que Isaías, obviamente, tem alguém que tem controvérsia, mas isso a gente pode debater depois. Então o texto ficaria assim: por que sereis ainda golpeados ante o crescer de vossa falsidade? Eu prefiro o termo falsidade, graças ao contexto que vemos estudando. Bom, a ideia aqui eu não vou, lembra do vídeo anterior? Eu não vou mais prorrogar o vosso castigo. Não, esse momento aqui é um momento de repreensão, mas é um momento de tentar fazer retornar o povo. Isaías está num momento histórico, mágico. Está num momento em que se passaram algumas gerações, como eu falei no vídeo anterior, ele está quebrando, está tentando quebrar uma maldição de perpetuar o mal. Então, o que ele está falando é: eu não vou mais bater em vocês, porque a iniquidade de vocês cresce todo dia. Então, não adianta. Lembra que eu falei? Ou eles consertam, ou eles perpetuam. Este é o momento. Tá? Talvez esse texto esteja falando com você também. Este é o momento, quem sabe este é o momento de você quebrar a maldição. Veja o que está acontecendo na sua vida para você quebrar a maldição. Talvez você seja o agente que vai quebrar, ou que vai perpetuar. Aí é uma decisão sua, aí é uma decisão minha, aí é uma decisão nossa. Mas o navio aqui está numa situação histórica em que se passaram Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, e antes deles se passaram outros que deixaram os vestígios para esses aqui prosseguirem numa coisa ruim, em que o Eterno não está nisso. Pelo contrário. Por que sereis ainda golpeados?
ante o crescer de vossa falsidade. Já totalmente enferma está a vossa cabeça, e desfalecido vosso coração. Totalmente enfermo vossa cabeça. O termo hebraico, kol grosh laholi, toda cabeça para doença. Toda a cabeça, ou cada cabeça está voltada para a doença. É um termo mais genérico. O que ele está dizendo é, todos vocês estão contaminados. Também falei no versículo anterior. Estão atolados até o pescoço. É uma época em que nem a Torá era vista assim. Era uma época infeliz, uma época muito semelhante, quase bem próxima à época dos juízes, onde tinha aquele refrão: nesta época não havia rei em Israel e cada um fazia o que bem queria. Aqui havia rei, mas é quase como se não houvesse, relativo à Torá, era quase como se não houvesse. Então eles dariam um jeito agora, ou estaria tudo perdido. E pior, por perpetuar o mal, a maldição, ia deixar esse vestígio péssimo para outras gerações. Então o papel de Isaías aqui não é simplesmente profetizar. O papel de Isaías não é falar do futuro. Havia um problema ali, na época de Isaías, que tinha que ser tratado. Então, se ele falasse de futuro, não teria sentido. Concorda comigo? Se não concorda, coloca aí nos comentários. Eu não concordo. Tinha um problema. Nós temos um problema no Brasil. Temos um problema gravíssimo no Brasil, que é de segurança pública. Esse é um problema a ser resolvido, que ninguém resolve. Aí chega uma pessoa e fala do futuro, lá longe. De que isso serve para nós? Temos um problema agora. Essa é a situação. Eles tinham um problema ali com a prática da Torá. Mas eles estavam atolados até o pescoço com problemas. Aí Isaías ia falar de futuro. Dali a não sei quantos milhares de anos. Não tem sentido. Mas você quer espiritualizar. Tá, tudo bem, eu não estou falando de espiritualização. Estou falando do texto. O texto para futuro não tem sentido. Uma vez que eles tinham um problema ali agora. Bom, Vekol elevado da vai, todo o coração enfermo. Eles estavam em uma situação lastimável. Estava uma lástima a nação. Estava uma lástima a região, lembra? Judá e Jerusalém, a região alvo de profecia de Jacó. O cetro não sairá de Judá até que venha Shiló, e a ele a multidão de povos seguirá. A profecia está em Bereshit, capítulo 49, versículo 10. Eles estavam em situação deplorável. Já tinha se passado a época, as duas épocas maravilhosas, a época de Moshe e a época de David. E agora eles estavam sem saber o que fazer, porque os reis que vinham cada vez pior. Teve um que trancou a Torá. Estuda, você viu o vídeo número 1 e 2? Estuda a época dos reis. Teve um que trancou a Torá no templo e fechou o templo. Como assim fechou o templo? Como assim trancou a Torá? Foi. Trancou a Torá lá dentro, juntando poeira e casa de aranha, e o templo ele lacrou. Acabou. Você consegue imaginar um povo sem uma constituição? Porque a Torá era a constituição deles. Você consegue imaginar o Brasil sem a Constituição brasileira? Sem cópia, sem ninguém saber de nada? Quando há duas greves, que eu não vou citar aqui no YouTube, mas quando há dois tipos de greves no Brasil, nós vemos a situação que fica o Brasil. É o caos total. Praticamente a gente tem que ficar preso dentro de casa. Era essa a situação deles. Cada um fazia o que bem queria. Tinha a representação de um rei que estava mais para lá do que para cá.
E Isaías está no meio deles, falando com eles, falando para eles. E você só viu Isaías 7. Só viu Isaías 53, Isaías 14, Isaías 11. E achando que Isaías está falando para ninguém no meio do nada e você é quem vai interpretar. Não, você não vai interpretar, você vai colocar Isaías no contexto dele. Tipo assim, nosso dizia hoje vai colocar Isaías no lugar dele. Ele é um personagem histórico. Ele é um personagem que viveu a história, que sabe o que está acontecendo lá. Sabia o que estava acontecendo lá. E sabia o que é que tinha que falar para endireitar, para consertar a situação. Eu vou voltar a perguntar. E você? Vai precisar de novo de uma repreensão como esta? Você está esperando ouvir no seu ouvido? Você está esperando vir isso no seu ouvido para que você obedeça? Está esperando um Esdras e um Neemias aparecer na rua, rasgar as roupas, cobrir-se de cinza, de pano de saco, arrancar a barba para que você tome uma decisão? Não sei. Eu não esperaria não. O texto está aqui, está exposto, capítulo 1, versículo 5 de Isaías. No versículo 6, nós seguiremos com a série de repreensões e palavras duríssimas que eles precisavam ouvir. Será que só eles precisavam ouvir? Se inscreve no canal, ative o sininho da notificação, vai estar lá todas, você aperta em todas para receber todos os avisos do YouTube sobre os próximos vídeos. Se inscreve no canal, vai. Deixa o seu like, faça seu comentário aí. Diga assim, não tem nada a ver com o que você falou. Pode dizer. Ou diga assim, poxa, muito bem, aprendi mais uma. Compartilhe para que outros também aprendam. E no próximo vídeo estaremos juntos, trazendo o vocabulário de Isaías, o seu significado e a sua aplicação prática para aquela época e sempre que possível para nós também. Shalom.